Eu avisei pra vocês que o Fukaku seria convocado. Vocês me chamaram de louco. Vocês falaram, não precisa de 2 goleiros. Porque não precisa. Gagamaru, o Nagi vai pro gol. Minha cachorra tá até querendo ir embora lá, olha lá, coitadinha. Mas enfim, vou falar com vocês logo após eu botar a cachorra pra fora, senão ela vai começar a latir aqui, pera aí. Hoje vamos falar dos goleiros convocados, Fukaku Gen e Gin Gagamaru. Obviamente o vídeo vai ser bastante focado no Gagamaru, porque é, acho que o único goleiro que nós temos conteúdo. O Fukaku Gen eu vou deixar pro final, porque eu quero montar talvez uma possibilidade pra ele brilhar nessa seleção sub-20, e sim, eu acho que ele pode jogar. Mas vem comigo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Rapaziada, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo. Eu vou deixar uma playlist desse conteúdo, que é o conteúdo dos jogadores convocados. Não necessariamente é um vídeo por jogador, mas vão ser todos os jogadores convocados abordados nessa série, tá? Vou fazer uma playlist. Se você já é inscrito, curta e compartilha, tem mangás aí embaixo na descrição, tem Discord e muito mais. Rapaziada, vamos comentar sobre Gagamaru Gin, o nosso caçador de urso que foi de atacante para um goleiraço, cara. E tudo isso meio que era bem interessante ou previsto, porque a gente imaginava que o Gagamaru ele seria um jogador mais diferente, porque ele fez até gol já em Blue Lock, mas o jeito dele jogar e até mesmo a maneira dele se comportar fora de campo indicava que talvez ele poderia sim sofrer uma mudança grande de posição. É interessante que na primeira fase ele não era o goleiro, quem era o goleiro era o Yemon, que acabou até sendo eliminado depois. Mas o Gagamaru, ele sempre demonstrou elasticidade, impulsão e muito tempo de reação. E um detalhe que eu quero sempre focar para vocês aqui nesse vídeo, principalmente envolvendo o Gagamaru, é o momento que ele, eu não sei se o Naruhaya ou o Imamura, mas ele sempre tentava mexer com o Imamura usando as mãos dele. As mãos do Gagamaru sempre ganharam destaque fora de campo, talvez já indicando que o Gagamaru seria um goleiro. E quando que foi a primeira vez que ele jogou como goleiro, Rodrigo? Ele jogou como goleiro lá contra o Sub-20, logo contra o Fukaku Gen, tanto que nós temos a icônica cena do Gagamaru se apresentando ali pro jogo, vendo o Fukaku e falando, essa é minha primeira vez como goleiro. E o Fukaku meio que tipo assim, o que tá acontecendo aqui, cara? Não faz sentido. E o Gagamaru já se mostrou um goleiraço, cara, com um tempo de reação muito bom e com uma elasticidade melhor ainda. O Gagamaru tomou gol em todas as partidas que ele jogou? Tomou gol em todas as partidas que ele jogou, uma média de 2 gols por partida, tá? Porque ele tomou, se eu não me engano, ele tomou 3 do Japão, ele tomou 2 do Barça, 2 do Manshine, 2 do Ubers e 2 do PSG. No entanto, ele venceu todos esses jogos. A questão é que o foco para esses dois personagens não vai ser tão grande. Eu acredito que mesmo tendo um goleiro New Gen para rivalizar com esses camaradas, ou principalmente com o Gagamaru, o foco do Gagamaru não vai ser tão grande. Uma coisa que eu não queria que acontecesse muito é, de fato, jogador tirando bola do gol. Tem jogador que tem mais defesa que goleiro em Blue Lock. Isso eu não queria. Mas é óbvio que as defesas que o Gagamaru faz, sempre nos jogos contra o Ubers, contra o Manshine, contra o próprio PSG, nós tivemos defesas do Gagamaru. Nós tivemos defesas do Gagamaru, inclusive contra o Sub-20, e defesas importantes. E o Gagamaru ele sempre se mostrou um excelente goleiro. A questão é que o Gagamaru ele nunca teve alguém, goleiro de fato, para treinar e ajudá-lo. Porque no Blue Lock os goleiros são aqueles hologramas. O Gagamaru, ele acabou meio que se desenvolvendo meio que por conta própria, cara, se virando com as próprias capacidades físicas. Tanto que é isso que o ego se apoia para colocar ele como goleiro. O Gagamaru, ele nunca teve alguém de fato para dar um suporte para ele. É interessante que no anime a gente tem, durante a preparação para o jogo contra o Sub-20, alguns jogadores, como o Karazu, por exemplo, estudando as posições que eles vão atuar. Por quê? São posições que eles nunca atuaram antes, são posições que eles vão atuar pela primeira vez e num jogo que vale a carreira deles, que era esse jogo contra o Sub-20 do Japão.
O Gagamaru, por exemplo, ele talvez não teria essa capacidade de pedir ajuda para alguém. Talvez um outro jogador ali numa defesa, no lateral, podia pegar a dica ali, ou podia talvez um lateral combinar com o atacante onde ele queria receber a bola, ou fazer uma dobradinha ali numa ponta, enfim. O Gagamaru não. O Gagamaru era ele e não tinha mais pra onde correr. E mesmo assim, o Gagamaru, ele acabou mandando bem. Igual eu falei, ele tomou uma média de 2 gols por partida, mas ele se mostrou sim decisivo e impactante nos momentos em que o caldo engrossou. Quando o time dele estava tomando pressão, ele realizou defesas. E defesas muito, mas muito extraordinárias, muito legais. E a minha predileta, com certeza, é aquela que ele vira ali de ponta cabeça e defende com os pés o chute do Shidou. Mas tem defesas, por exemplo, como do chute do Ureu, que me pega bastante também. Gosto bastante disso. Quero falar também um pouco sobre o futuro do Gagamaru. Onde que o Gagamaru pode acabar ganhando destaque, ou o que pode acontecer com o Gagamaru pós Copa do Mundo Sub-20 ou durante a Copa do Mundo Sub-20. Primeiro, eu quero que o Gagamaru tenha um rival, seja um goleiro New Gen ou um outro goleiro. Alguém que o Gagamaru possa olhar pra ele e falar assim: eu quero ser melhor que esse goleiro, eu quero superar este camarada. Outro destaque é no futuro, cara. Essa rivalidade com o New Gen e até mesmo a proximidade com outros goleiros. Porque o time profissional, um time no futuro, terão outros goleiros. E terá uma preparação só para goleiros. E aí que eu quero ver de fato o Gagamaru crescendo, o Gagamaru evoluindo e ele ficando meio que mestre na posição. Porque capacidades físicas ele já tem e acho que só falta a capacidade técnica dele desenvolver mesmo, só que isso vai precisar talvez de um momento mais focado nisso, como por exemplo a relação dele com outro goleiro na posição. Agora vamos falar do Fukaku. Estamos chegando aqui mais pro final do vídeo, vamos falar do goleiro que estreou no jogo contra o Blue Lock Eleven, na obra, né? E ele era um goleiro sub-20 do Japão. E é um goleiro que, com certeza, pode ajudar o Gagamaru, porque ele é goleiro de fato. Ele é um goleiro de origem e, com certeza, a convivência do Gagamaru com ele vai ajudar o Gagamaru a evoluir. Mas aqui eu quero dar destaque para talvez o momento que o Fukaku Game pode acabar brilhando. Ele pode ser um dos jogadores que não vai jogar jogo nenhum na Copa? Pode, mas se tiver uma situação talvez que o Kaneshiro possa acabar colocando o Gagamaru, o Fukaku, perdão, é disputa de pênalti. O Fukaku, ele, até onde nós vimos, em campo mesmo, o Fukaku, ele não fez nenhuma defesa que a gente se lembre, cara. Independente dos outros jogos, o que a gente não viu, enfim, os jogos que nós vimos, ele não fez nenhuma defesa. Ele jogou os jogos, tá? Ele jogou contra o Blue Lock Eleven, ele jogou contra o Bastard, ele jogou também nas outras partidas do Ubers, ele sempre ia revezando com o goleiro, né? Talvez o Fukaku tenha alguma peculiaridade que só ele tenha. Talvez um goleiro que jogue muito bem com os pés, ou talvez um goleiro que debaixo das traves ele seja muito bom, mas não sei, mas talvez ele tenha alguma coisa que os outros goleiros não tenham, e talvez isso seja a capacidade de ser um bom pegador de pênalti. Por exemplo, nós vimos aí o nosso goleiro da seleção brasileira, o Alisson. O Alisson, ele não pega pênalti de jeito nenhum. Isso não faz dele um mau goleiro. Mas certamente, se o time for para disputa de pênalti, é muito complicado dele acabar nos classificando. Vai ter que contar muito mais com o erro do adversário do que com o mérito do goleiro. Você tem um goleiro que sabe pegar pênalti, sabe jogar essa disputa de pênalti, é fundamental num confronto ou numa competição mata-mata. E o Fukaku pode acabar tendo seu lugar ao sol nesses momentos de penalidades máximas. Será que nós teremos isso na Copa do Mundo? Ainda não vimos nenhum momento, em nenhuma situação classificatória e nem um pênalti marcado. Talvez seja o Kaneshiro esperando o momento para deixar o Fukaku Game brilhar. E brilhar talvez para até classificar o Japão, e aí chega o momento dele fazer alguma coisa. Bom, gostando ou não, temos 2 goleiros para a Copa do Mundo. Agora, como é que isso vai ser trabalhado é outros 500, é papo para outro momento. Beleza? Segue aí, tamo junto e é nóis.